Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Vamos começar o nosso dia de hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 10, Evangelho de Marcos, vamos dos versículos 1 a 22, a respeito do divórcio, Jesus abençoa as crianças, o jovem rico. Nesse trecho, Jesus responde às perguntas sobre o casamento, reafirmando o valor do compromisso e da fidelidade. Em seguida, acolhe crianças que eram afastadas pelos discípulos, mostrando que o reino de Deus pertence àqueles que possuem um coração simples e confiante. Por fim, encontra um jovem rico que deseja seguir o caminho da vida eterna, mas precisava aprender que nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Oremos. Pai amado, gratidão por mais um dia diante da Tua palavra. Ensina-nos a viver com um coração sincero, humilde e totalmente voltado para Ti, que possamos compreender os Teus ensinamentos e aplicá-los em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos começar o nosso capítulo 10. A respeito do divórcio, Mateus 19, 1 a 12. Versículo 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Versículo 3. Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Versículo 4. Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Isso também está em Deuteronômios 24, 1 a 4 e Mateus 5:31. Versículo 5. Mas Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Versículo 8. Tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isso também se encontra em Gênesis 1, 27, 5 a 2 e Gênesis 2, 24. Versículo 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Versículo 10. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Versículo 11. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. Versículo 12. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Isso também está em Mateus 5, 32 e 1 Coríntios 7, 10 a 11. Jesus abençoa as crianças. Mateus 19, 13 a 15 e Lucas 18, 15 a 17. Versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso também se encontra em Mateus 18:3. Versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico, Mateus 19, 16 a 22, Lucas 18, 18 a 23. Versículo 17.
Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar até a vida eterna? Versículo 18. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Versículo 19. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não desfrute, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Isso também está em Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17, Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18, Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19 e também em Êxodo 20:16, Deuteronômio 5:20 e Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. Versículo 20. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E assim a gente vai parar por aqui a leitura de hoje. Analogia. Nesse trecho, Jesus fala sobre relacionamentos, crianças e riquezas. À primeira vista, parecem assuntos diferentes, mas todos possuem um ponto em comum: o lugar que Deus ocupa em nosso coração. No casamento, Jesus ensina sobre compromisso. Nas crianças, ensina sobre confiança. No jovem rico, ensina sobre prioridade. O jovem deseja seguir Jesus. Era correto, era dedicado, mas havia algo que ainda segurava o seu coração. Nem sempre aquilo que nos impede de caminhar com Deus é algo ruim. Às vezes, são coisas boas que acabam ocupando um espaço que pertence somente ao Senhor. As crianças chegam a Jesus sem reserva, sem máscara, sem necessidades de provar quem são. Elas simplesmente confiam. Talvez seja exatamente esse o convite deste capítulo. Seguir Jesus é aprender a confiar mais nele do que em qualquer outra segurança que possamos construir. Às vezes, Deus faz as coisas de formas que nós não compreendemos, mas no final Ele está preparando algo maior para nós. Às vezes, pedir para desistir de certas coisas, abrir mão de certas coisas é difícil, mas no final das contas, isso se faz necessário para um porvir bem maior do que aquilo que nós temos em mãos. Reflexão do dia. Existe alguma área da minha vida que ainda ocupa o lugar que pertence a Deus? Tenho vivido com simplicidade e confiança de uma criança diante do Pai? Como está o coração de todos? Como será que nós estamos vivendo e qual o lugar que nós permitimos Deus pertencer? Desafio de Marcos. Hoje faça um exercício de entrega. Pergunte a si mesmo: se Jesus me pedisse para entregar aquilo em que mais confio, eu conseguiria? Ore sobre essa resposta e entregue seu coração ao Senhor. Será que existe alguma coisa aí que, se Jesus pedisse a você, você entregaria e confiaria para assim seguir? Hoje que possamos caminhar nessa consciência de paz, de veracidade, de completude, para que os nossos caminhos possam assim vivenciar alinhados com o Pai, que possamos seguir de forma tranquila e confiante, sabendo que
Aquilo que pertence a nós conseguiremos resolver. Mas aquilo que não pertence a nós, precisamos aprender, deixar o caminho seguir por si só. Porque nunca ninguém vai estar só, nunca nenhuma pessoa estará só. Às vezes, a gente acha que a gente precisa fazer tanta coisa na vida do outro, e na verdade, quem tem que fazer na vida dele é Deus. E para ele fazer isso, essa pessoa precisa também querer. Que possamos ter essa consciência. Nós fazemos a nossa parte. Oramos, ajudamos, aconselhamos, orientamos, direcionamos, mas cada qual precisa permitir que Deus faça mais parte da sua vida. Precisamos permitir que Deus ocupe o lugar que pertence a Ele na nossa vida. E assim possamos seguir com simplicidade e confiança. Com a simplicidade de uma criança, a veracidade de uma criança. Que possamos assim nesse dia refletir sobre isso. Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu conheces profundamente o meu coração. Ajuda-me a colocar-te sempre em primeiro lugar, que eu aprenda a confiar em Ti com a simplicidade de uma criança e tenha coragem para entregar tudo aquilo que possa me afastar da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Reflita no dia de hoje. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o restante encontra o seu verdadeiro lugar. Quando nós permitimos que Deus esteja acima de tudo na nossa vida, todo o resto vai se alinhando, todo o resto vai se sincronizando e assim nós vamos fazendo com que tudo seja da forma que Deus permite, que possamos estar nessa consciência sempre. Um ótimo dia. Que Jesus esteja com todos vocês nesse dia de hoje. Até amanhã.